Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí mais uma vez juntamente conosco. É nosso canal do Instituto Teológico Metanoem. O Instituto Teológico Metanoem está aqui na minha pessoa. Eu sou o professor Ronald, para dar um apoio a vocês, todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos comentando o segundo trimestre, hoje a penúltima lição, a lição número 12. Prazer estar aí, me permitir estar com você. E você, meu amado irmão, irmã, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e depois de inscrever, do lado tem um sininho, ative o sininho para que você seja avisado assim que for lançado a próxima lição, ok? Deus abençoe você, muito obrigado e agradeço desde já a tua companhia. Hoje a lição número 12 nos fala de nossas atitudes diante da palavra de Deus. A lição 12 tem como texto áureo Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Interessante este texto, porque o texto leva a uma introspecção, a um repensar, um pensar individual de cada pessoa, que está dizendo muitas pessoas podem ouvir igual no meio de um grupo de pessoas, ok? Mas quem sabe se está cumprindo ou não de fato a palavra é a própria pessoa. E se ela está fazendo de conta diante do grupo que está cumprindo a palavra, a pessoa que está sendo enganada de fato não é o grupo, mas ela própria. Interessante porque diz enganando-vos, tá? Então cada um tem que parar para pensar aqui e analisar que quando as pessoas pensam que estão enganando os outros, simplesmente os maiores prejudicados, tá, são elas mesmas, ok? Vamos ver isso durante a lição. A nossa verdade aplicada diz: não é suficiente ouvir e conhecer a palavra de Deus, é preciso praticá-la em todas as áreas. Vamos para os objetivos da lição. 3 objetivos. Primeiro, enfatizar que Deus se comunica com o homem através da sua palavra. Segundo objetivo, ressaltar nossa relação com a palavra de Deus como medida da nossa relação com Deus. Terceiro, mostrar que devemos ter disposição em praticar a palavra de Deus, ok? Tens referência, este é Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 25. Leia aí, por favor, você com calma. A introdução diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus, única regra infalível de fé para a vida e o caráter do discípulo de Cristo. Somos ouvintes e leitores esquecidos ou praticantes? Como temos nos relacionado com a palavra de Deus? Veja, meu amado irmão, as nossas atitudes têm muito a ver com o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Se eu tenho um bom relacionamento com a palavra de Deus, se eu tenho a palavra de Deus como minha única regra infalível, tá? Se eu tenho a palavra de Deus como o meu norte, para a minha vida e para o meu caráter, então eu tenho um bom relacionamento com a palavra de Deus. Então, quando eu pratico a palavra, eu tenho um bom relacionamento. Por isso aqui a pergunta é: como nos temos relacionado com a palavra de Deus, ok? Isso que está dizendo aqui, como nos temos relacionado, Você se dá bem com a palavra de Deus, Você ouvinte é praticante, ou você é só ouvinte e não praticante, ok? Vamos pensar durante o processo da lição. O primeiro tópico: Deus se comunica com a humanidade. Primeiro subtópico: Deus Criador se revelou
O segundo subtópico, a necessidade da revelação. E terceiro, a relevância da revelação. Vamos já para a primeira parte, né, da nossa lição. Deus se comunica com a humanidade. Olha, desde o princípio, o Senhor Deus decidiu falar com o ser humano. Conforme Gênesis 1, 26, 28, capítulo 2, 16, 17, você vê que Deus, né, cria o homem e todas as tardes vai conversar com o homem, vai dialogar com ele. Todas as tardes havia um momento de relacionamento, um momento de culto do homem a Deus. Tá? O culto é um momento de adoração, um momento de comunhão com Deus. Então, em Gênesis você vai ver que Deus no jardim, tá? Ele marca, né? Apesar de delegar ao homem o serviço de dar nome aos animais, de lavrar a terra, todavia, à tarde, todas as tardes, Deus marca um encontro de comunhão dele com o homem, tá? Ou seja, há um culto, né? A igreja, na verdade, é isso, tá? A igreja é a comunhão do homem com Deus. O culto é isso. E diz a palavra de Deus, além, né, de ter essa comunhão com Deus, também o homem comia na presença de Deus lá da árvore da vida, né? A árvore da vida. Ele tinha essa comunhão, comia com a presença de Deus. É nítido também na Bíblia que Deus continuou se comunicando com as pessoas mesmo depois do pecado. O homem pecou, ok, tá? E Deus vai ao encontro dele para restaurar essa comunhão. Após Deus ter matado, né, o próprio Deus executa um animal, ok, e veste com as peles desse animal Adão e Eva, e eles restauram a comunhão espiritual. A consequência do pecado, a morte, ainda viria para o homem, né? A morte física, tá? Eles são restaurados espiritualmente por crerem, né, que Deus disse, lhes prega o evangelho, também chamado proto-evangelho, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, ok? E durante todo o processo histórico vamos ver esse relacionamento do homem com Deus baseado na fé. Bom, o Deus Criador se revelou. Nesta lição nos deteremos na comunicação de Deus por intermédio de palavras, sejam orais ou escritas. Lembramos que no início, né, de Gênesis, tá, desde o início da criação, até o momento de Moisés, tá, que ele escreve os primeiros livros da Bíblia, então nós vamos ter a comunicação oral, tá? Tradição oral, onde se passa, né, o conhecimento que se tem a princípio. A importância de refletirmos na comunicação de Deus conosco é porque Ele é Espírito. Veja, como é que nós vamos nos relacionar com Deus sendo Ele Espírito? Por ser Espírito, então nós não o vemos, né? Não é visível. Então por isso Deus, tá, Ele se revela, porque não é possível nos vermos. Ele é totalmente distinto da sua criação. Ele é o Criador, nós somos criaturas. E por este fator há uma certa dificuldade de comunicação. Nós tentar, o ser humano, uma criatura, tentar se comunicar com o seu Criador. Um ser finito, se comunicar com um ser infinito. Para que aconteça isso, então Deus se revela, tá, intencionalmente. Então, como Deus é diferente do homem, tá, há necessidade, às vezes, de Deus se comunicar em uma linguagem humana. Tá? Isso também é chamado de linguagem antropomórfica. Tá? Antropos se fala em relação ao homem, mórfica é
de morfé, da raiz grega, que significa também forma. Então é uma forma de Deus se comunicar na linguagem humana, ok? A necessidade da revelação. Por causa da realidade da natureza humana pecaminosa, todo o nosso ser foi afetado, inclusivemente o coração. Ou seja, nós, lamentavelmente hoje, nosso raciocínio está muito limitado. Adão e Eva foram criados seres perfeitos, com a mente infinitamente melhor que a nossa, perfeitamente em funcionamento, mas o tempo, lamentavelmente por causa do pecado e falta de cuidado nosso, nossa mente vai se limitando toda vez. O pecado já gerou essa limitação. Nós não conseguimos mais discernir entre o bem e o mal, nós não conseguimos mais discernir entre a vontade de Deus e a nossa vontade, nós não conseguimos mais discernir o desejo do nosso coração e o desejo do coração de Deus. Ou seja, os desejos de Deus com nossos desejos. Então aí vai a necessidade da revelação. Se Deus não se revelasse pelas suas escrituras, ou de outras formas, nós estaríamos totalmente perdidos. O que nos foi revelado, podemos e devemos ter interesse em conhecer, atentar e cumprir. O texto de Deuteronômio 29 é bem conhecido, mas vamos ler, ok? Eu quero ler para você ver de fato o que está escrito. Vamos lá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que, vem o objetivo, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha o que o autor Moisés está nos dizendo. Existem coisas que Deus nos revelou e existem coisas que Deus não nos revelou. Por quê? Porque nossa mente é pequena demais para captar um Deus infinito. Veja, nossa mente é igual este copo d'água, do tamanho, vamos dizer assim, desse copo seria a nossa mente, e Deus seria como as águas do oceano. Então é impossível você colocar as águas do oceano neste copo. Assim também é impossível nós, seres humanos, compreender Deus. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é atemporal. A finitude de Deus não somente preenche o espaço, mas também preenche o tempo. Deus está presente no ontem e no amanhã, tão presente quanto está hoje, agora, aqui com nós. Então, por isso, Deus simplesmente se revela dentro daquilo que é necessário para que nós possamos ter uma vida de acordo com a sua vontade, uma vida que glorifique a sua pessoa, ok? Então tudo o que está escrito, o que Deus escreveu, ou o que Deus revelou para ser escrito mediante seus servos, tem por objetivo nos abençoar, tem por objetivo nos levar a um nível de relacionamento de estar sempre com Ele. 1.3, a relevância da revelação. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, tem relevância eterna. Fala para toda a humanidade, em todas as eras e em todas as culturas. Porque é a palavra de Deus, devemos escutar e obedecer. Quem diz isso é Gordon Fee e Stuart, no seu livro, ok? É interessante, a Bíblia então não é um livro comum. É um livro? Mas não é comum. Ela tem relevância eterna, porque é a palavra de Deus, Ela é a palavra de Deus,
então ela tem relevância eterna. E é interessante, essa relevância faz que esta palavra fale conosco em todas as épocas, em todas as eras, em todas as culturas, e isto nos leva, tá, a obedecer, tá, a palavra de Deus, né? É importante que nós sempre prestemos atenção a este fato, ok? Jesus autenticou a revelação escrita de Deus em Marcos 16, né? E Jesus tem, tá, a palavra como seu referencial no ministério, na fé e conduta. Assim deve ser também para nós, os seus discípulos. Se Jesus, tá, ele sempre anda, vive, tá, ele sempre se comporta, ele sempre pensa, ele sempre age conforme está escrito, tá? Então isso é para nós ser um modelo. A Bíblia diz que Jesus, né, é o autor e consumador da fé. O que está dizendo quando diz autor e consumador da fé? Autor porque ele é a própria palavra, tá? Ele é o verbo encarnado. E consumador porque ele mesmo cumpriu todas as escrituras, tá? Fez da palavra de Deus a sua bússola, seu norte ou seu GPS, como você queira entender, tá? A palavra de Deus era um referencial, por isso Jesus venceu. Você quer vencer, meu irmão? Simples, siga a orientação da palavra de Deus. A medida da nossa relação com Deus, veja, a palavra de Deus é completa. Jesus Cristo é a palavra, a ação da palavra no discípulo. A medida da nossa relação com Deus. A relevância da palavra de Deus como medida da nossa comunhão com Deus deve ser atestada enfaticamente desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Olha só, de Gênesis a Apocalipse, tá? A palavra de Deus, ela se vê, tá, como algo relevante. Se nós não cremos na palavra de Deus, também não temos comunhão com Deus. Aí está a questão da relevância da palavra de Deus como medida da nossa comunhão com Deus. Isso é um fato, né, meu irmão ou irmã que está aí? Veja, se você não confia na palavra de uma pessoa, tá? Seja um vizinho teu, ou seja uma pessoa que diz ser teu amigo ou amiga, se você não confia na palavra dessa pessoa, a tua comunhão vai ser boa com ela? Pensa um pouco. Claro que não, né? Nós temos comunhão com com a pessoa que confiamos na palavra dessa pessoa. Então com Deus é a mesma coisa. Se eu digo que confio em Deus, que eu tenho comunhão com Deus, mas não creio naquilo que Ele disse, então não tenho comunhão com Ele. Crer na palavra de Deus é a chave para a nossa comunhão. Isso desde Gênesis. Lembra você? Lembra que lá em Gênesis Deus disse a Adão e Eva, dizendo, olha, não comereis do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Olha só, é a palavra de Deus, Deus falando com o ser humano. Bom, se este ser humano cresce, acreditasse que Deus estava falando a verdade, eles teriam comido do fruto? Claro que não, né? Claro que não, tá? Porque quando o inimigo veio, ele apresentou outra palavra, dizendo que certamente não morrereis. Eles creram no que o inimigo disse. Veja, quando eles creram no que o inimigo das nossas almas disse, então eles fizeram conforme aquilo que foi sugerido por Satanás. Então, isto é um ponto, é uma chave. O que estamos fazendo? Se nós estamos fazendo o que a palavra de Deus diz, então nós temos comunhão com Deus. Se nós não estamos fazendo
o que a palavra de Deus diz, então nós estamos tendo comunhão com outro ser. Por isso Jesus disse, para um grupo de pessoas no seu ministério: vós sois filhos do diabo, porque fazeis a vontade do vosso pai, porque ele é mentiroso desde o princípio. Olha só, por isso a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa medida da nossa comunhão com Deus, ok? A palavra de Deus se completa. A primeira investida do inimigo para levar o primeiro casal a pecar foi justamente com um comentário distorcendo e levando dúvidas na mente da mulher quanto ao que Deus disse. O tentador assim procurou semear a falsa ideia de que a palavra de Deus está sujeito ao julgamento humano. Veja só, meu irmão, eu já comentei um pouco disso, mas agora pensando melhor, ampliando mais um pouco. Satanás disse para a mulher, Deus falou para não comer de nenhuma árvore. Olha só, o comentário de Satanás já é malicioso. A mulher disse: não, de jeito nenhum, Deus falou. Você percebe no texto, quando a mulher está falando isto, ela vai apontar, ela vai se aproximar da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. A mulher disse: não, é da árvore da ciência, do conhecimento do mal, é dessa que nós não podemos comer. Então no texto dá para perceber que a mulher se aproxima da árvore proibida, onde está o fruto proibido. É isso que Satanás estava fazendo, estava manipulando a mulher, se dando uma de João sem braço, o inimigo se dando que ele não sabia o que Deus dissera, na verdade está manipulando para que a mulher se aproxime daquilo que era proibido. E com isso, diz a palavra que a mulher, ao se aproximar da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, viu que o fruto era desejoso para comer. Olha só, Satanás foi astuto, levou a mulher a se aproximar daquilo que era proibido. Então aqui nos fica um alerta para nós, Fica esperto, Fica esperto com as astutas ciladas do diabo. Não se preocupe em estar tentando discutir o que não pode. Olha, foca naquilo que pode. Esqueça de discutir o que não pode. Preste atenção naquilo que Deus disse, na verdade, o que deve ser feito. O tentador, ele gera dúvidas. Muitas pessoas dizem assim: mas até o que é que pode, ou o que não pode, na verdade. Muitas pessoas estão preocupadas, o que não pode fazer como crente, o que não pode fazer como cristão. Não se preocupe com o que não pode. Preocupe-se com o que pode fazer e faça o que deve ser feito. Aí você vai viver dentro da comunhão com Deus. Interessante também agora notarmos que a última exortação bíblica se refere à nossa relação com a palavra de Deus em Apocalipse 22, 18. O livro do Apocalipse nos mostra claramente que no final tudo ocorrerá conforme o que Deus disse. Quem crer nisso reinará eternamente juntamente com Ele. Veja, Apocalipse é muito bonito, quando ele termina o livro do Apocalipse, quando a palavra de Deus, agora por favor, preste atenção, cuidado com você cometer às vezes um erro, você, principalmente professor que vai ministrar, Apocalipse 22, 18 diz, e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Olha só, deste livro. A que livro está se referindo? Ao livro de Apocalipse. Cuidado com você generalizar com da Bíblia toda. Não, João, na época de João, ainda a Bíblia não estava junta a todos os livros como temos hoje. João, quando disse as palavras da profecia deste livro, está se referindo ao livro de Apocalipse. Agora diz: se alguém
lhes fizer quaisquer acréscimos, lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Só mais um texto que eu gostaria de ler, tá? Aqui no texto que nos diz, aquele que, aliás, outro texto, né? Vamos lá, o versículo 11, diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Olha só, é interessante aqui, depois que João, fala tudo que Deus disse que era para falar, então ele deixa claro, quem quiser viver em santificação, continue vivendo em santificação. Quem está vivendo na injustiça, na impiedade, quiser viver na impiedade, continue. Já foi falado o que tinha que ser falado, já se sabe qual é o resultado final de quem pratica impiedade e qual é o resultado final de quem pratica a justiça. Ele está dizendo, cada um agora assuma a responsabilidade das suas decisões. Vocês ouviram a palavra? Ouviu? Não ouviu? Ok. Já ouviu? Então agora assuma a responsabilidade da sua decisão de cumprir ou não cumprir a palavra de Deus. 2.2, Jesus Cristo é a palavra. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa relação com Deus. Jesus falou sobre a necessidade de conhecer e permanecer na palavra dele para ser liberto. Nesse ponto, é interessante você entender que Jesus, quando está falando em conhecer a verdade, esse conhecer é mais do que ouvir, é mais do que concordar. O conhecer aqui demanda, mais do que concordância, exige sujeição, exige submissão a essa palavra, exige a prática, tá? O conhecer por experiência, por viver essa palavra. Quando diz conhecer essa verdade, está dizendo viva conforme a palavra, colhe os resultados e ao colher os resultados você vai ver que o resultado é a libertação de tudo que te aflige, tá? Então conhecereis a verdade é mais do que um simples ouvir, concordar que isso é verdade. É praticar aquilo que Deus nos disse. A ação da palavra no discípulo, a própria fé em Cristo para a salvação é produzida a partir da palavra de Deus. Veja, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitas às vezes, nós limitamos a orar pedindo que Deus aumente a nossa fé. É bíblico orar? Sim, deve orar para Deus nos acrescentar a fé. Claro que devemos orar, mas existe uma parte nossa. Precisamos ler a palavra de Deus. Tá? Se nós não lemos, mas queremos que Deus aumente a nossa fé, isso é meio ilógico. Tá? Como é que eu quero, vou dizer assim, tá? Eu quero me fortificar meu físico, se não me alimento direito, eu não vou fortalecer meu físico. Eu preciso me alimentar direito, eu preciso exercitar algum exercício físico. Existe uma parte que tem que ser feito por nós, tá? Então a fé é por ouvir a palavra de Deus. Você tem que ler, você tem que meditar na palavra para aumentar a tua fé. Em Romanos 10, ainda no texto que Paulo está meditando, está citando uma profecia de Isaías para argumentar que alguns não são salvos, não por desconhecerem, mas por não acolherem ela, por não crer nela, por não praticar o que ela diz. Tá? Então a salvação não está só em conhecer por meramente ouvir. Tá? O conhecer aqui é a prática da palavra. Vamos para o ponto 3.
Atitudes para com a palavra de Deus. Primeiro desafio, conhecer e praticar. Depois, disposição em praticar. E em seguida, conhecimento, decisão e atitude. Conforme Tiago 1,22, o que ouve e não pratica está enganando e iludindo a si próprio. Tiago disse: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, quem está sendo enganado, diz, é você em primeira instância. Talvez alguém pode ser enganado por um tempo, ou alguns podem ser enganados por muito tempo, mas não serão enganados por todo o tempo. Quem está sendo enganado por todo o tempo é você que não pratica a palavra. É isso que está dizendo o texto. Nós colocamos aí uma casa, caindo, edificado sobre areia. Alguém, ele pensa, ele se engana a si mesmo edificando uma casa bonita, mas na areia. A própria pessoa se enganou. Não adianta, não, eu vou fazer muito lindo, mas como está o alicerce? Se o alicerce não está sobre a rocha, essa casa cai. A palavra de Deus nos disse isso. Jesus, no 3.1 aqui, conhecer e praticar, após o Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte, Jesus termina com um desafio. Ele deixa claro que a diferença dos resultados está no praticar ou não praticar a palavra. Jesus, após o seu sermão, disse: quem ouve estas minhas palavras e não a pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a areia. Agora, quem pratica, esse faz a diferença. Entenda, quem faz a maior diferença no mundo não são os que sabem muito, mas os que praticam, mesmo que seja pouco esse saber. O segredo da vida, em todas as áreas, não está em nós conhecermos com profundidade, mas está em praticar. À medida que vamos conhecendo, já vamos praticando. É isso que vai nos levar para o sucesso. 3.2, disposição em praticar. Se declararmos e cremos que a palavra de Deus é a verdade e a revelação da vontade de Deus para nós, então a disposição em praticá-la deve preceder, aliás, o conhecimento da mesma. Isto é, precisamos ir à palavra com fé e disposição de obedecê-la. Olha só, meu irmão, minha irmã, tem que ter disposição, disse o autor dos Hebreus que aquele que se aproxima de Deus, importa, que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que creem nele, daqueles que o ouvem ou daqueles que creem nele. Olha só, a palavra de Deus nada mais é o que? É o verbo encarnado, Jesus é o verbo encarnado. A palavra de Deus, é esta revelação. Quando Jesus ele veio a este mundo, é a palavra encarnada. Quando nós lemos esta palavra, quando vivemos conforme esta palavra, estamos vivendo conforme o modelo de Jesus. Jesus foi a palavra encarnada. Eu vou ler aqui Hebreus 11, Hebreus 11, que eu estou tentando citar aqui. Vamos ler que é melhor. Diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, você crê que ao ler a palavra de Deus vai trazer resultados positivos para você? Você crê que esta palavra vai operar milagres na tua vida? Se você não crê, você não terá disposição de ler ela. Agora, se você crê que esta palavra, quando você se aproxima de Deus pela palavra, traz galardão, traz resultado, aí você vai ler a palavra com gosto, você vai ler a palavra com disposição. Então nós devemos ter disposição em ler. 3.3, conhecimento, decisão e atitude. O apóstolo Paulo afirma que virá tempo
em que as pessoas procurarão ouvir aquilo que está de acordo com seus pensamentos, com seus conceitos e seus desejos. É interessante, nós estamos vivendo nesse tempo, né? Hoje, muitas pessoas, lamentavelmente, elas querem ouvir um evangelho que seja de acordo com seus pensamentos ou com seus conceitos, seus desejos. Eles muitas vezes, em muitos lugares, as pessoas estão indo na igreja não para ouvir Deus falar com elas o que precisa, mas para que Deus lhes satisfaça o que eles desejam. Perderam o foco. A palavra de Deus nos diz que a palavra deve ser como uma lâmpada para os nossos pés. Ela deve ser nosso guia na escuridão. O discípulo de Cristo não deve buscar nas Escrituras apoio para a sua decisão, mas buscá-la para decidir é agir a partir do que Deus revelou em sua palavra. Lâmpada para os meus pés, diz o salmista, é a tua palavra. Ou seja, antes de dar um passo adiante, primeiro eu vou consultar o que está escrito na palavra a respeito disso que eu estou pensando em fazer. Antes de decidir qualquer coisa, vamos consultar a palavra de Deus. Aí está, sim, o sucesso garantido. Quando decidimos e agimos sem consultar a palavra de Deus, geralmente nos damos mal. Feliz, todavia, é aquele que reconhece seu erro e, arrependido, procura conhecer o que Deus diz a respeito dessa situação em sua palavra para refazer seu comportamento. Lembramos em 1 Crônicas 13:12 da situação que quando Davi, levado pela emoção, pela boa vontade, e realmente as pessoas têm muito boa vontade às vezes, têm intenções boas, mas intenções boas não é garantia de sucesso. Diz a Bíblia que eles foram buscar a arca e levaram, carregado, no carro de boi. Vocês já devem saber a história, que não foi um dia bom, porque o gado, o carro tropeçou, alguém foi colocar a mão para segurar na arca, para não cair, e o que aconteceu? A pessoa morreu. Então foi um dia de tragédia no lugar de alegria. Depois, diz a palavra de Deus, que Davi pensou no assunto, orou, buscou orientação de Deus, aí então eles fizeram conforme está escrito na palavra de Deus. Os levitas carregaram, levaram a arca conforme está escrito, conforme a orientação de Deus. Aí houve sucesso, aí foi um dia de alegria. Que fique para nós esta lição, que procuremos a orientação da palavra para que nós não causemos sofrimento desnecessário. A vida já tem tantas surpresas, dissabores, para que aumentar mais? Vamos procurar, vamos ser sábios, vamos procurar o que está escrito na palavra de Deus. Que Deus nos conceda a bênção de sermos cheios do conhecimento da sua vontade, com sabedoria, a inteligência espiritual, a fim de que tenhamos um viver digno, agradando ao Senhor, sendo frutíferos. Perceba, meu irmão, minha irmã, viver digno depende da palavra. Que Deus nos dê graça. Enfatizamos que Deus se comunica com o homem através da sua palavra. Ressaltamos nossa relação com a palavra de Deus como medida da nossa relação com Deus e mostramos que devemos ter disposição em praticar a palavra de Deus. Meu amado irmão, antes de tudo, se você não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e deixe seu like, sua curtida, ok? Se você quiser comentar, pode comentar alguma coisa, amém? Lá embaixo dá para fazer comentário. Sim, deixa eu avisar para você. Eu estava colocando o PowerPoint disponível para você em uma versão somente, agora, da versão 2004, 2005 para frente. Alguns irmãos tiveram problema no baixar,
o PowerPoint, agora eu vou colocar em duas versões, tá? A versão anterior a essa, tá? Para que aqueles que não têm seu computador ou seu notebook, né, noutra versão, possam ter um acesso melhor, ok? Deus abençoe nossos irmãos da Bahia, obrigado pelo retorno que nos deram, né? E outros irmãos também que estão compartilhando aí o nosso trabalho aqui no YouTube. Paz do Senhor, muito obrigado, uma boa escola bíblica dominical.